Você já se perguntou o que se esconde nas sombras de uma casa antiga? Ou o que faz aquele barulho inexplicável no meio da noite? De aparições espectrais a passos misteriosos, cada canto dessas moradas guarda histórias que desafiam a nossa compreensão. Será que essas histórias de casas mal-assombradas são apenas lendas ou há algo mais espreitando nas sombras? Fique conosco neste episódio, pois iremos trazer mais clareza e razão sobre este assunto que é intrigante. Papo místico. Meu nome é Kitaria Dark e eu confesso que eu sinto um certo fascínio e curiosidade quando eu vejo casas abandonadas, mesmo sem saber se elas são mal assombradas. Meu nome é Gabriel Menezes e eu tenho a teoria que isso é uma melancolia, uma nostalgia da Quitéria, porque na erraticidade ali entre uma vida e a outra, ela deve ter sido uma alma penada assombrando uma casa. Porque ela fala sempre, quando vê uma casa assim horrorosa, antiga, abandonada no meio do mato, ela fala: nossa, que interessante. Ela sente quase uma nostalgia. Não, eu não sei se é uma nostalgia, mas eu acho que pode ser duas coisas. Uma que o meu lado médio sente alguma energia ali, e aí desperta essa curiosidade de ir lá e investigar o que quase tá rolando. Uma curiosidade mórbida. É bem isso. E a outra é que eu fico pensando nas histórias, né? Tipo, o que levou aquelas pessoas que moravam ali a abandonarem aquela casa, né? Quais são as histórias por trás das pessoas que moravam ali? Então, eu acho que também o meu lado curiosa, mas também escritora. Tipo, eu vejo sempre oportunidades, né? Então, sei lá, não sei muito bem explicar isso. Bom, a minha teoria continua válida. Pode ser que eu tenha sido um espírito errante e apegado à matéria. Bom, casas mal assombradas, elas podem ser definidas como locais onde se acredita que ocorram fenômenos paranormais ou atividades sobrenaturais. Essas atividades são frequentemente associadas a espíritos ou entidades do além. Antes, pode falar, desculpa. Não, vai lá. Antes eu só queria ressaltar, eu tenho um problema com as palavras paranormal e sobrenatural. Eu vou dizer por quê. Porque paranormal traz o sentido de que é uma coisa anormal. E sobrenatural também traz o mesmo sentido, que é algo não natural. Nós, neste episódio, vamos desmistificar esses fenômenos à luz da razão espírita, espiritualista, à luz, vamos dizer, de uma ciência espiritual. Mais abrangente. E conforme a gente vai se aprofundando nesses assuntos, nós percebemos que não há nada de não natural ou anormal nestas coisas. É só anormal ou não natural para quem ainda não compreende os fenômenos, não entende a ciência, não entende a natureza da realidade. Sim. Então, como que as casas normais, até então, um certo ponto de suas vidas, de suas histórias, como que casas normais se tornam mal assombradas? Bom, o clássico você conhece, né? Histórias trágicas e violentas que acontecem nesses locais. Às vezes uma casa ali, uma família morava na casa, aí acontece algo trágico, geralmente com morte no local, ou às vezes tem vários casos, né, de psicopatas que matam suas vítimas no lugar e aí enterram os ossos nas paredes ou no sótão e fica ali. Então, é uma das formas onde aquelas almas, vamos dizer, perdidas, violentadas e assassinadas de maneiras realmente mórbidas, brutais, infelizes, acabam ficando ali na erraticidade, assombrando, entre aspas, aquele lugar. Na verdade, elas só estão presas, vamos dizer. Ou procurando ajuda também, né? Porque eu vejo que muito do que a gente chama de mal assombrado vem muito pelo fato de que, sim, talvez existam ali
fenômenos anímicos, Verdade. né? Aparições. E muitas vezes pedidos de ajuda de É, espíritos. Eu tenho cada vez mais esse feeling. Na maioria dos casos, assim, massivo, são espíritos precisando de ajuda. Ou também apegados. Sim. Porque aí vai uma dica, tá, gente? Cuidado com o preço de aluguel de casa muito barato. Aquelas. Porque assim, se tá muito barato ali, Fora do gente, mercado. tá um preço fora do mercado. Mas a casa tá ótima, a casa tudo tá certinho. incrível, desconfia. A não ser que você, tipo, não ligue muito, tenha aí suas técnicas, entenda a apometria, né? Que você Nós vai fazer vamos uns falar trabalhos. um pouco sobre isso, inclusive. Mas desconfia. Porque procura saber a história, né? Do lugar. Tipo, quantas pessoas já moraram ali? Quem era o último morador? Por que ele saiu? Sei lá. Hoje, não querendo parecer arrogante nem nada, eu respeito muito isso. O entendimento que você tem que respeitar aqueles que habitavam antes é fundamental, inclusive, para você fazer a limpeza, entender a história deles, doutrinar, encaminhá-los. Mas hoje eu não tenho mais medo. Se eu ver assim, uma casa ótima alugando, eu acho que a palavra não é medo, mas assim, eu já ouvi cada história de gente que alugou casa barata, assim, ou às vezes nem era tão barata, mas que o morador ainda tava, o ex-morador, espírito, ainda tava tão apegado. Foi o nosso caso, amor. A gente vai contar um pouco sobre isso lá na frente. Eu sei, mas o nosso caso não foi assim tão absurdo. Gritante, mas enfim, sim, contaremos mais pra frente. Aí dentro disso que você falou, um outro fator que pode transformar uma casa até então normal e ela acaba se tornando, entre aspas, mal assombrado, são as energias residuais. Uhum. Ambientes, paredes, teto, objetos, eles guardam memória. Através de magnetismo. Através né? do magnetismo. Então, quando um ambiente ele passou ali por emoções intensas, isso pode deixar uma espécie de energia residual no local. Então, uma família que vivia brigando, tinha muita discussão, situações de violência doméstica, várias situações, ou mesmo, por exemplo, um lugar onde antes era um presídio, aproveitaram a construção, transformaram num banco. Ou lugares de construção, fazer construções em locais sagrados, por exemplo, né? Uhum. E locais muito antigos. A gente não sabe exatamente o que acontecia naquele local. Isso. Aqui em Campos do Jordão mesmo tem uma história em uma rua que antes era um cemitério. Isso. E construíram uma casa. Era um cemitério, aí depois deixou de ser cemitério e ficou como terreno baldio. Fizeram a exumação dos cadáveres e levaram para outro lugar, para um cemitério definitivo. Sim. Aí depois o local continuou sendo usado para despachos, para coisas, porque com certeza... Tipo um terreiro. Tipo terreiro, assim. né? Porque médiums, com certeza ali mais sensitivos, percebiam que ainda haviam influências negativadas, coisas ali. Uhum. E aí começavam a usar para fazer magia negra, para fazer despacho, coisas do tipo, e trabalhos das mais diversas ordens. Depois pegaram, compraram o terreno e construíram tipo um prédio de apartamentos, né? Sim. Menor, mas com vários apartamentos. Uhum. E é um lugar com uma energia muito densa. Não vamos falar que lugar é esse, até porque muitas pessoas de Campos do Jordão podem nos ouvir. Então, a gente não quer também polemizar de forma alguma. E tem, ainda falando sobre energia residual e construções em cima de lugares, eu lembro o seu Wilde, né, que é o dirigente do nosso centro, ele contando uma história de que em um desses lugares demoliram, chegaram a derrubar tudo. Aí esse foi o do presídio. Aí, no caso, ele cita um caso bem claro de magnetismo de memórias de sofrimento em objetos. E aí o que aconteceu? Demoliram tudo O e presídio. A madeira era muito boa, era madeira maciça e tudo mais. Porque aqui em Campos muita coisa é feita com madeira, né? Aqui as casas têm muita madeira. E deixaram lá, doaram essas madeiras, né? Pra quem quisesse. E eu não lembro quem foi, se foi o pai do seu Wilde. Acho que foi pai, alguma alguém coisa. da família, né? Do dirigente do nosso centro. Que pegou essas madeiras, porque eles estavam doando, e construiu a casa. Exato. E aí, gente, na memória das madeiras se escutava lamentos, Isso. né, de dor.
Então, até descobrirem, né, que vinha por aí, foi um longo caminho. Pois é, exatamente. E não era um caso específico, vamos dizer, de espíritos perdidos. Não. Era só um objeto guardando memória de sofrimento. Uhum. E aí isso baixa a vibração da casa, aí acaba criando espaço psicológico ou até mesmo energético para outros espíritos. Exato, abre o campo das campo, pessoas, né? Porque escutar esses lamentos, essas memórias de dor, abre o campo ali das pessoas que estão morando e automaticamente, como somos meio, né? E nos sintonizamos com energias semelhantes, a gente acaba atraindo também outras presenças que estão vibrando nessa mesma vibração. Então, energias residuais é isso. Ambientes que são, vamos dizer, lacerados com emoções muito intensas, guardam essas memórias. E, é claro, aí nesse caso, tem o que você falou de construção sobre locais antigos, seja um cemitério, um campo de batalha, ou outros locais históricos. Lugares sagrados também, também, né? quem sabe. Também acontece ali que a casa que é construída, ela acaba se tornando, vamos dizer, entre aspas, mal assombrada. Por que eu falo entre aspas? Porque não é mal assombrado. É só sofrendo influências mais intensas das entidades, espíritos desencarnados, formas pensamentos, formas energias, formas sentimentos armazenados no espaço e no ambiente. Sim. Tá? Aí vem o quarto tipo, que são as atividades paranormais. Às vezes isso acontece, né? Sim, e são muitas vezes consideradas como relatos inexplicáveis, né? Como, por exemplo, não sei, sons estranhos, aparições mesmo ali de figuras que podem ser vistas até pelo cinema como fantasmagóricas, objetos se movendo sozinhos, né? E aí são o que a gente chama de fenômenos anímicos. E também eu acho que a sensação de estar sendo observado, né? De presenças invisíveis ali, é que podem levar uma casa a ser considerada como mal assombrada. Às vezes a nossa casa tá tudo bem. Aí a gente deixa o nosso campo baixar, aí a gente começa a ter briga dentro de casa, contenda. Por isso que é importante a gente sempre ter um lar harmonioso, né? O Feng Shui, fazer o evangelho do lar. Fazer o evangelho do lar. O Feng Shui fala muito disso, né? De, vamos dizer, manter o ambiente harmonioso. Como isso é importante para a saúde da família emocional, mas começa no energético espiritual, claro, né? O Feng Shui é puro Qi, Qi, energia, né? Energia em movimento, energia em né? movimento. Como essas energias estão fluindo pela casa. Então, às vezes a gente baixa a guarda, começa a ter briga dentro da casa. Briga não. Não tô falando a gente, eu tô falando um exemplo, né? Mas a gente também, em alguns momentos, tipo, começa a ficar irritada com ele do nada. Não chegamos a brigar, mas sabe quando você mentalmente reclama da pessoa? Isso. Enfim, vamos supor uma família, não vamos citar o nosso exemplo porque tá tudo bem, graças a Deus. Mas uma família começa a ter muito conflito, muita briga, problema de droga com o filho, não sei o que, bababá. Começa a atrair energias muito densas. Com dinheiro também. Dinheiro, problema de dinheiro ou corrupção, roubo, sei lá. Começa a trazer energias muito densas para o ambiente. Aí, o ambiente ele começa a sofrer manifestações anímicas. E aí, aquele ambiente pode ser, a partir dali, ser considerado como uma casa mal assombrada. Momentaneamente as pessoas acham, essa casa é mal assombrada porque tá caindo copo, tá caindo coisa, tô ouvindo barulho, tô ouvindo lamento, tô ouvindo grito, tô vendo isso, tô vendo aquilo. Mas no final não é a casa que se tornou mal assombrada, são as pessoas que deram espaço mental, espiritual, emocional, psicológico, energético, enfim, preencha aqui o espaço vazio com o que você quiser para que aquilo se manifestasse no ambiente. E pessoas com alta sensibilidade psíquica, elas também podem experimentar essas percepções, né, ou sensações em algumas casas, não necessariamente na casa delas. Porque muitas vezes você entra num lugar e você fala, nossa, lugar estranho, me deu um arrepio, né? Então,
são pessoas com uma sensibilidade maior a esses fenômenos, né? Uhum. Outros não percebem, estão ali tranquilos. Nossa, não tô sentindo nada. Aí a casa nem é mal assombrada, entre aspas, pra eles, né? Tá tudo bem. Aí uma pessoa mais sensível entra e sente um monte de coisa, vê um monte de coisa. Isso aumenta a reputação da tal da casa, né? Pra se Pode tornar. fazer com que uma casa, se esse médium aí for linguarudo, fofoqueiro, pode fazer com que uma casa do nada seja considerado pelas pessoas como mal assombrada, quando na verdade não é. Só ele que é mais sensível e ele pode ver isso em qualquer lugar, né? Ou do ponto de vista popular, pelo que o médium tá sentindo, talvez ela seja, abre aspas, mal assombrada, né? Ou depende do conhecimento da pessoa também. No fim, o que acontece é que não existe casa mal assombrada. Existe nós darmos espaço para que isso permaneça. Porque o status de casa mal assombrada é que a gente está olhando até a perspectiva espiritual. Começamos com a perspectiva espiritual. Mas o fato da casa estar mal assombrada é um fenômeno transitório que se perpetua por ignorância. Mas transitório até a página 2, porque pode ser que esses fenômenos durem centenas de anos. Porque é a ignorância. Não tem pessoas ali com ferramentas e conhecimento para fazer o que é necessário para que aquele ambiente deixe de ser. Sim, eu concordo que as ferramentas elas ajudam muito, mas tem alguns casos que não são simples. Eu entendo, porque tem ambientes que são tão densos, tão pesados, que fica realmente muito... E são casos complexos, né? São casos mais complexos. Porque tem espíritos, temos que considerar que tem espíritos que por ficarem muito tempo na erraticidade, adquirem certa inteligência e se mantêm naqueles locais. Não importa qualquer intervenção que você faça. Sim, você vai ter que esperar e tentar ir mais pelo convencimento, pelo conhecimento. Que a gente chama de doutrinação. Exatamente. Mas nem sempre vai dar certo de primeira, nem sempre vai ser um trabalho simples. É verdade. Ou fica aquela coisa de enxugar gelo, você faz todo o trabalho. E ele volta. Aí passa um tempo, fica tudo bem e volta. Aí tu vai lá de novo e fica aquela briga constante, né? Sim. Mas vamos trazer um pouco de perspectiva científica, porque a gente quer desmistificar o assunto. Existem também casas que são ditas mal assombradas apenas por lendas e folclore. Elas ganham essa reputação devido a certas lendas e histórias que são transmitidas ao longo dos anos. E isso pode ser baseado em eventos reais ou ser pura ficção. Mas aí vai ganhando força com a narrativa popular. E aí todo mundo tem medo da casa lá no final da rua, aquela casa abandonada, ela é assombrada. E vai ganhando ali, como uma lenda urbana, vai ganhando forma, né? E aí eu acho que eu chamo isso de psicologia coletiva. Porque às vezes a crença coletiva, ou até mesmo a histeria em torno daquela casa, daquela situação... já se perpetuou por tanto tempo, né, esses relatos paranormais, que mesmo que não haja ali evidências concretas, as pessoas continuam acreditando e essa, digamos assim, esse estado mental coletivo segue mantendo a reputação daquele lugar. E né? às vezes, aí acontece até alucinações nesse caso. Sim. Às vezes a pessoa tá tão impressionada porque se fala tanto que aquela casa, não, fulano, primo do fulano viu uma mulher na janela, a tia da Beltrana viu um vulto passando na porta. Aí isso vai tomando tanta forma, que aí às vezes a pessoa passa ali já cagado de medo, né? E aí a imaginação preenche as lacunas. Então nem sempre... as casas são mal assombradas, vias de fato. Ou nem sempre as casas possuem espíritos apegados à matéria, que é o que a gente está explicando, né? Que são vistas como casas mal assombradas, são casas que existem atividades espirituais, de né? fato, De fato, digamos assim. Só que algumas ganham uma reputação, mas são fake. Justamente por conta das lendas, dos folclores urbanos. A psicologia coletiva, todo mundo fica impressionado com as histórias. E também existem casos onde dizem que certos lugares, casas são mal assombradas. Aí vai se fazer uma investigação mais aprofundada
e percebe que são fenômenos causados por efeitos ambientais. Alguns fatores ambientais, como campos eletromagnéticos mais fortes. Tipo a ladeira do amendoim de São Tomé das Letras. Por exemplo, né? Não é um caso de mal-assombrado, mas é um local de um fenômeno estranho, onde você para o carro na subida e o carro, em vez de descer, ele continua subindo. Você para na descida e ele sobe. Exatamente. É como se fosse a inversão dos polos, né? Ou algo assim. Mas ali relatam que, assim, tem vários relatos disso, né? Tentam explicar pela ciência que é um caso de, como é que é o nome? Ilusão de ótica. Eu acredito que seja isso. Mas como que é a ilusão de ótica se eu vi o carro fazendo o movimento oposto? Ele realmente andou. Uhum. Porque a ilusão de ótica é tu achar que tu tá vendo uma coisa e tu tá vendo outra. Pois é. O que acontece? Um amigo meu que é piloto de helicóptero, acho que é da aeronáutica. Ele deu um nome para esse termo, eu não lembro agora. Mas ele falou que isso é comum acontecer. Tem certos ambientes, eles estudam e entendem isso porque isso pode gerar acidentes. Uhum. Tem certos ambientes que você está parecendo que está parando num aclive, numa subida. Uhum. Mas pelos instrumentos do helicóptero, ele mesmo capta vamos dizer, a inclinação. Ah, ok. Aí quando você visualmente parece que é uma subida. Aí tu para, mas na verdade o helicóptero dá um solavanco porque não era uma descida naquele ângulo, era uma subida e ele parou no sentido errado. Não dá para explicar aqui claramente, mas é um fenômeno que eles estão a par porque é uma ilusão de ótica que ocorre. Você vai parar com o helicóptero, você precisa de entendimento de vários fatores do terreno, até por conta do vento, né, do vácuo que se cria com as hélices e também das pás do helicóptero que para. E às vezes você tem uma percepção que é uma subida quando na verdade é uma descida e isso pode gerar... você tem que saber ali se adaptar rapidamente e estar muito atento nas descidas, né, e decolagens para não sofrer nenhum acidente. Tá? Outros efeitos ambientais são, por exemplo, gases, né? Relatam-se vazamento de certos gases alucinógenos, supostamente em certos ambientes, e por isso aquele ambiente é mal assombrado e as pessoas veem coisas. Esse é um argumento, acho, meio falho. Fala-se muito nos caçadores de fantasmas céticos. Aqueles que vão investigar casos de casas mal assombradas, ambientes mal assombrados, e aí eles falam, deve ter Aí eles usam argumentos céticos para desbancar as atividades. Às vezes realmente está tendo atividades ali, mais intensas, até com manifestações anímicas. Por manifestações anímicas, nós queremos nos referir quando os espíritos começam a exercer influência sobre a matéria, portas batendo, barulhos rangendo, copos caindo, coisas acontecendo, né? Talheres, utensílios caindo, diversos, né? Então, aí eles vão lá tentar explicar e aí usam o argumento dos efeitos ambientais. Às vezes os efeitos ambientais podem realmente estar exercendo influência, às vezes não. Cada caso é um caso. Aqui a gente está citando os argumentos, vamos dizer, tanto do ponto de vista espiritual como científico. Mas vamos entender por que se formou esse medo enorme no consciente coletivo com relação à casa mal assombrada. Porque tem gente que tem tanto medo que não passa nem a 1 quilômetro de distância. Eu me lembro quando era pequeno que tinha uma casa que ela era mal assombrada, dita mal assombrada no bairro. Eu fazia um caminho maior para não passar na rua que tinha essa casa, né? Então, quais são os casos mais célebres ou mais conhecidos de casas mal assombradas que geraram filmes hollywoodianos que foram um desserviço e moldaram o consciente coletivo erroneamente, exageradamente acerca deste assunto? Eu acho que tem um que eu me lembro que é famoso, que é o Hotel Stanley, se não me equivoco era esse o nome, que inclusive inspirou
a escrita de O Iluminado. Do Stephen King. Exatamente. Pesadíssimo. Sim, e tem relatos, né, de fantasmas e atividades paranormais completamente incomuns, especialmente quando se refere à aparição ali de antigos proprietários. Então, eu acho... Até sons de festa vindo do salão de baile Sim. completamente vazio são os relatos mais comuns em relação a esse hotel. Sim, super. Eu acho que esse é um dos casos assim mais famosos e que veio trazendo muito essa moldura para o consciente coletivo. Esse filme, ele é um livro, na verdade, do Stephen King, né? Mas ele gerou um filme, O Iluminado, né? Um filme bem famoso. Eu me lembro que eu vi esse filme com a minha mãe. Ele era 2 fitas, lembra do cassete, DVD? né? Cassete, não era cassete? Cassete é de não, música. VHS. Fita VHS. Eu me lembro que eu fui alugar na locadora com a minha mãe. Eram 2 fitas. Porque era um filme longo, de tão grande. Cara, eu me lembro que eu fiquei aterrorizado. Acho que esse filme que me traumatizou com relação a medo de espírito, de, entre aspas, fantasmas e coisas do tipo. Porque tem várias manifestações ali, tipo, de influência direta. Tipo, espírito correndo atrás de gente com faca pra matar. E aí tu começa a ter medo. Eles usam ali uma narrativa exagerada pra realmente causar medo, pra impressionar, pra atrair as pessoas pro filme. Porque um filme meia boca não vai chamar a atenção, né? Então esse filme, ele prestou um desserviço ali, pelo menos pra mim, porque eu comecei a achar que o espírito, ele podia até me matar. Poderia ter um poder de influência sobre mim. E adolescentes e crianças ainda, né? Pô, devia ter no máximo 12 anos quando eu vi esse filme. Né? Então, esse é o caso do Hotel Stanley. É um hotel vias de fato real, em Colorado, nos Estados Unidos. Ele é um local que as pessoas relataram e continuam relatando por muito tempo, porque ele segue abandonado. Atividades paranormais diversas, desde a aparição dos antigos proprietários, barulhos de festa vindo do salão de baile vazio. E aí isso inspirou Stephen King a criar o filme o livro que virou um filme, O Iluminado, que criou no consciente coletivo um medo do caramba de espírito. Aqui em Campos tem um hotel abandonado também. Tem, que né? falam que é mal assombrado. Mas ninguém provou até hoje. Eu acho que não é, porque eu não senti essa energia. Sei lá como é que é o nome. Fica no Greenhouse, condomínio Greenhouse, agora eu não lembro. Home Green Home, perto do Home Green Home, exato. Perto. Um outro caso, assim, famoso, que gerou filme também e preencheu o consciente coletivo com medo, é a Casa Amityville, que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Talvez uma das mais famosas, top da lista. Essa casa foi o cenário de um horrível assassinato em massa, que vias de fato aconteceu em 1974. Tempo, né? Bastante tempo, mas já dá mais de 50 anos, né? 74? Muito mais. Há mais de 50 anos. Posteriormente, a família Lutz, que se mudou para casa depois desse fato, relatou experiências paranormais intensas, e isso inspirou o livro e depois o filme Horror em Amityville. Quem nunca ouviu falar, né? Eu acho que tem até uma série hoje na Netflix sobre, mas também tem filme, tem vários assuntos, e até documentários. Releituras, né? Releituras, documentários. E há outro filme que presta um baita de serviço, esse Horror em Amityville, porque é uma narrativa exagerada dos fenômenos anímicos que preenche a cabeça dos outros de medo, né? O outro clássico também, seguindo aqui na lista, é a mansão, quer dizer, Winchester, que aconteceu em São José, na Califórnia. É uma casa... Sempre Estados Unidos, né, gente? Hollywood acabou com... Por isso, aí a Quitéria, quando eu fui listar aqui no nosso guia aqui de casos e histórias, ela falou, mas não tem nenhum caso brasileiro? Eu falei, amor, não vou botar caso brasileiro, porque nós, aqui no Brasil, crescemos à base de quê? De filme de Hollywood. E esses filmes foram preenchendo a nossa cabeça de abobrinha e minhoquinha, entendeu? Então é sobre isso. Eu estou trazendo casos que eles são conhecidos mundialmente. Então, a mansão Winchester é uma casa nababesca que foi construída pela herdeira do rifle, um rifle de assalto, de tiro,
Winchester famosíssimo nos Estados Unidos. Uma das armas que foi usada na Guerra Civil Americana. É uma arma clássica assim, nos filmes de faroeste. E acho que até hoje deve ser uma baita indústria de armamento, né? Já que os americanos são tão fascinados por arma, infelizmente, né? Que é a Sarah Winchester. E ela criou uma mansão que era como um labirinto. E muito famosa por corredores sem saída, escadas que subiam para lugar nenhum, ou desciam para lugar nenhum, portas que não davam para lugar nenhum, ou que davam para outros espaços ou túneis mais apertados. Ai, que agonia. E disse que essa Sarah Winchester construiu a casa não para morar. Ela construiu. Claro, quem ia morar numa casa que. Ela construiu a casa para abrigar os espíritos das vítimas dos rifles Winchester. Já tá errado, né? Porque... Pra que abrigar um lugar? Pra que construir um lugar na Terra pra abrigar os espíritos? Gente, tem que encaminhar os exatamente, espíritos. é o fruto de ignorância. Isso é um fato verídico. Ai, Deus. A mentira é que isso inspirou um filme A Maldição da Casa Winchester, de 2018, que é um filme também aterrorizante, exagerado, de manifestações anímicas e toda aquela história que a gente já sabe, espírito levantando gente, jogando gente longe, matando, empurrando de janela. Gente, isso não existe. Eu não vi esse. Não existe. Tem uma também, que agora eu não lembro o nome, que era local de um assassinato em massa, onde uma família inteira foi assassinada com machado, se eu não me engano. Sei, a Casa Villisca, que fica em Iowa. Foi uma casa... Estados Unidos. Nos Estados Unidos de novo. Então, teve um assassinato mesmo, uma família inteira foi brutalmente assassinada dentro da casa por uma pessoa que queria se vingar, acho que do patriarca da casa. E o cara matou todo mundo com um machado, isso em 1912. E foi um caso não resolvido, ou seja, não prendeu nenhum culpado, nada. E aí a casa agora é um local popular para investigações paranormais. A história dos assassinatos dessa casa foi adaptada por filme The Axe Murders of Villisca, que saiu em 2016. Nem sei se tem esse filme disponível em lugar. Que é famoso. Eu não vi esse filme, mas ele também é bem aterrorizante, segundo relatos, e cria também toda essa coisa de fantasma que empurra a gente, que joga objeto nos outros e todas aquelas coisas. Enfim, tudo isso cria na nossa mente medo absurdo, porque é uma coisa que a gente não pode ver, não pode bater de volta, mas ele pode nos jogar da janela, nos empurrar, nos machucar, jogar coisa em cima da gente, enfim, mas a gente não consegue fazer nada com eles. E aí, pronto, né? É somar 1 mais 1, que é 2, e a consequência é essa. Todo mundo tem medo absurdo de espírito. E eu já recebi vários relatos de pessoas: ai, Gabriel, quero despertar, quero expandir a minha mediunidade, desbloquear minha glândula pineal, mas eu tenho medo de ver espírito. Tem como eu fazer isso e não ver espírito? E aí eu tô sempre orientando as pessoas, falando: olha, quando a gente faz isso, a intenção para começo de conversa é para se conectar com coisas que vão agregar na nossa vida. E com se esferas... ver espírito for uma delas, você vai ver. Não, mas eu tô falando, o processo de despertar, geralmente, inicialmente, é para nos conectar com os nossos guias, mentores, anjo da guarda, chame como você quiser, eu superior. A intenção é sempre essa. Aí isso te cinge de proteção espiritual, porque se você vê um espírito, tu não vai ter medo disso, entendeu? Enfim, então, esses filmes, esses casos, na verdade, que viram casos reais de manifestações anímicas que viraram filmes, livros e filmes depois, preencheram a nossa mente de minhoquinhas e medos acerca dos espíritos. Mas vamos falar agora das diferentes teorias que explicam por que uma casa pode ser considerada mal-assombrada. Recapitular, né? Recapitular. As casas mal-assombradas são um fenômeno fascinante que a gente já sabe, captura a imaginação de muitas pessoas e cria medo em muitas pessoas. E existem 8 principais vertentes teóricas que tentam explicar por que uma casa pode ser considerada mal-assombrada. Lembrando, são teorias
que tentam explicar ou utilizando crenças espirituais ou mesmo científicas para realmente explicar o fenômeno mal assombrado, ambientes mal assombrados. Então são teorias diferentes que são divergentes entre si. Elas não concordam, a maioria delas não concordam entre si. São pessoas, teóricos, tentando explicar esses fenômenos e dando mais lógica, razão e clareza para eles. A primeira é a teoria paranormal, né? Que é exatamente a explicação mais comum, mais tradicional e popularmente conhecida. Porque, segundo essa teoria, as casas mal-assombradas, elas são habitadas por espíritos de pessoas mortas, desencarnadas, que por algum motivo não conseguiram passar para o outro lado, seja por apego à matéria, seja, não sei, por N motivos. Mortes inacabadas. Isso, então... Ou mesmo assuntos mal resolvidos, né? Mortes trágicas, assuntos não resolvidos, né? Às vezes tem muitos filmes de terror que o espírito vai embora depois, que resolve alguma história inacabada. E também tem as questões dos laços emocionais fortes ali com as pessoas que não morreram. Ou com o local também, que Sim. é por apego à matéria, né? Sim. Enfim, essa é a teoria mais comum. A segunda teoria é a teoria psicológica. Alguns psicólogos mais céticos sugerem que as experiências de casas mal assombradas podem ser manifestações de estados psicológicos, alucinações, medos, imaginações, histeria coletiva, pareidolia, que é ver padrões em coisas, no escuro, em objetos como rostos, em objetos inanimados, ou mesmo a influência de crenças e expectativas pré-existentes por conta das lendas urbanas ou das famas e reputações de certos ambientes como mal assombrados ou não. Ou seja, são impressões mentais, como alucinações, imaginações que não são reais. E outro fator também que explica é a teoria da energia residual. Ou também chamada de magnetismo, né? Eu gosto mais de chamar de magnetismo. E essa teoria, ela sugere que eventos emocionalmente carregados podem deixar uma espécie de impressão energética tanto naquele local quanto nos objetos. Verdade. E essas energias, elas podem ser percebidas por algumas pessoas que ali têm uma intuição mais forte ou talvez até o terceiro olho mais aberto, né? Isso. Resultando em experiências que são interpretadas como paranormais. Ou seja, como se tivessem espíritos ali, mas nesses casos são só os objetos são objetos com emoções, energias e coisas do tipo. A quarta teoria que tenta explicar esses fenômenos é a teoria da interferência eletromagnética, também é uma teoria cética, mais científica, que explica onde, na verdade, alguns pesquisadores propõem que campos eletromagnéticos anormais em certos ambientes, casas, podem causar sensações estranhas ou alucinações, levando as pessoas a acreditar que a casa é mal assombrada, quando, na verdade, são interferências eletromagnéticas ambientais. Ou seja, elas provocam alucinações, imaginações e sensações estranhas na pessoa, e as pessoas acham que estão vendo espírito, vendo coisas, e não é mentira. É a teoria de contaminação ambiental, né? Que você estava falando. Que é a quinta, né? Que é justamente, em alguns casos, a presença ali de, como você comentou no início, alguns gases ou substâncias químicas, como monóxido de carbono, mofo, pode causar sintomas que são interpretados de forma errada como uma atividade paranormal. Sim, essa é uma outra teoria, né, dessa contaminação ambiental. A sexta teoria é a teoria que a gente já falou, né, que é da história e do folclore. Algumas casas são consideradas mal assombradas devido à sua história ou às lendas associadas a elas, e as histórias de assassinatos, tragédias ou eventos históricos significativos podem criar uma impressão mental no consciente coletivo tão forte que as pessoas começam a imaginar, alucinar e ver coisas, e traz para esses ambientes a reputação
de uma casa, mas isso seria um fenômeno de uma histeria coletiva, porque todo mundo fala, todo mundo tem medo e isso gera, vamos dizer, esse impacto em todo mundo. E né? essa tá ligada justamente com a sétima, né? Que é a consciência coletiva, que a gente falou um pouquinho no início. Que sugere justamente o que o Gabriel comentou, que as experiências dessas pessoas com casas ditas mal-assombradas, na verdade, pode ser só o resultado de uma espécie dessa consciência coletiva ou de uma memória que foi compartilhada entre pessoas, e aí uma foi influenciando a percepção das outras, e aí essas outras pessoas foram sentindo ou tendo outras experiências, e isso vai se retroalimentando. Exatamente. Essa teoria da consciência coletiva, ela corrobora com a teoria da história e do folclore. Uma anda junto da outra ali. Total. Para os mais céticos, né? Os mais céticos se baseiam nessas duas teorias para também, somado com a teoria, vamos dizer, da alucinação psicológica e outras, para desbancar, falar, não existe essa coisa de casa mal assombrada, né? Mas acontece às vezes a pessoa vai lá, não acredita, usa essas teorias e ela mesmo começa a ver ou sentir e fica impressionada, né? Super. E aí, como é que a gente explica, afinal, de uma maneira mais coerente? A que faz mais sentido pra mim. A que faz mais sentido para nós, mas também que não exclui as outras. Não exclui, principalmente a do magnetismo. Por quê? Sim, existem casos onde, de fato, por conta de uma lenda urbana gerada em cima de uma casa ou um ambiente, gerou uma histeria local, uma consciência coletiva de medo naquele ambiente, e isso pode, de fato, gerar alucinações. Então, não exclui. Mas existem casos que, de fato, são mesmo, vamos dizer, mal assombrados. Você não está sob influência ambiental nenhuma, não há nenhuma contaminação ambiental, não há nenhuma influência eletromagnética, você está em sua sã consciência, equilibrado psicologicamente. Não tem nenhuma história de folclore. Não tem história de folclore. Se tem, às vezes pode até ter. Não se conhece. Se tem, não se conhece. E você está aquém desse medo coletivo. Mas você vê, você sente, você percebe. Então, o que será? Como explicar isso? Aí a gente vem com essa teoria espírita ou espiritualista, né, para a gente trazer uma visão mais abrangente. Vias de fato, existe um mundo invisível que ainda não conhecemos em sua totalidade. É um mundo de transição entre uma vida e outra. Que nós chamamos de erraticidade, alguns chamam de umbral, outros chamam de limbo ou purgatório. Outra dimensão, quarta dimensão. Diversas tradições, religiões, costumes ao redor do globo sempre falam desse mundo intermediário entre o suposto céu-paraíso e a terra. Esse lugar que nós chamamos de erraticidade, porque nós ficamos ali na erraticidade mesmo, como espíritos errantes, perdidos ali. Ou alguns encontrados, vamos dizer, nos seus apegos, né, nos seus desejos de vingança. Recentemente, eu vi uns casos que Olha, Estados Unidos de novo, mas bora lá. Eu vi uns casos que estão viralizando na internet, que é de um carro da Tesla que eles construíram, a Tesla conseguiu. Tem aqueles carros autônomos, certo? Com sensores tecnológicos avançados. E aí o cara e mais de uma pessoa tava dirigindo à noite numa estrada e o sensor começou a ver um monte de gente. Na verdade, perto de um cemitério. Foi perto de um cemitério e começou a aparecer. E é engraçado porque o painel do carro, né? Tipo, o cara mostrava assim a janela, não tinha ninguém. E o painel do carro vendo várias pessoas, assim, como se fossem espíritos sendo, como é que eu posso dizer? Detectados na rua. Isso. E aí eu fiquei, gente, eu tô chocada. Será que a Tesla conseguiu criar uma tecnologia que detecta energia em movimento, né? Não sei, nesse nível sutil. Nesse nível mais sutil da matéria. Eu sei que eu fiquei olhando, eu fiquei encantada, porque eu falei, uau, Tesla. O fato Se for verdade, parabéns. O fato é que com o advento
tecnologia, todo mundo hoje tem um celular com câmera na mão e tá sempre filmando tudo. Claro. A gente virou um ciborgue praticamente, porque a gente não sai do celular do lado. E é uma extensão do nosso braço. E eu já percebi na gente. Qualquer coisinha mais bonitinha que a Candy faz é automático. A gente já pega o celular pra filmar. Qualquer carinha Isso diferente. acontece com todo mundo. As pessoas veem coisas estranhas na internet, na rua. Antes de ajudar, isso é até triste, estão filmando. Exato. Né? Então, tá todo mundo atrás de um clique, de uma foto e de um vídeo. Tá muito forte isso. E às vezes você acaba pegando coisas que não era aquilo que você tava intencionando, né? Exato. Eu vi recentemente... Às vezes a pessoa tá filmando uma coisa e aparece outra. Exato. E eu tô só falando pra você concluir com isso que você ia falar. Então, o que acontece? A gente tá filmando, registrando muita coisa ao mesmo tempo. Muito mais do que registrávamos antes. Exatamente. E aí... estão chegando cada vez mais casos dessas manifestações anímicas. E de aparições de OVNIs. Também. Porque eu vi recentemente uma mulher que ela tava com a câmera profissional. Eu nunca vi uma imagem de OVNI tão perfeita como a que eu vi esses dias. A mulher, ela tava numa viagem de ônibus, eu acho que era na Colômbia, agora eu não me lembro onde. Ou era no Brasil, não sei. É em algum lugar, eu não peguei o lugar. Mas ela tava filmando, eu acho que era a lua ou alguma coisa, com a câmera profissional dela com um zoom muito bom. E, gente, ela pegou um OVNI que era, assim, extremamente realista. Não era aquelas coisas de filme, sabe? Tava lá o céu todo preto mesmo, escurão, e o OVNI perfeitamente visível, assim. Exato. No formato meio triangular, sabe? Eu fiquei chocado. E aí a tecnologia, né? Com o advento do avanço da tecnologia, a gente está descobrindo e desenvolvendo tecnologias de cada vez mais sensíveis. Pô, antigamente uma câmera só conseguia tirar uma foto de você até uns 10, 20 metros de distância. Além disso, a coisa ficava desfocada, embaçada e ruim. Hoje, você com uma câmera, acho que é o Samsung Galaxy S20, tá filmando até dando 20 zoom na... não, já é 23 21, ou algo assim. 23, sei lá. Tá chegando lá na Lua, filmando a Lua perfeitamente. Então, assim, o que isso faz? Sensores mais sensíveis, tecnologias mais avançadas de captação de movimento. Softwares também. Softwares. E tudo isso vai conseguindo chegar num nível mais sutil de captação energética, anímica. Então estão surgindo muitos casos na internet de manifestações ditas paranormais sendo filmadas a olho nu, né? Porque a gente tem tecnologia para isso. E aí os céticos estão começando... Hoje já tem aparelho que consegue medir certos padrões vibracionais e energéticos em espaço. E você pode falar, eu não acredito nada disso de energia. Cala a boca. Cala a boca, porque você deve talvez ouvindo esse episódio aí no teu celular com o teu fone Bluetooth, utilizando o teu 4G e 5G, você não tá vendo nenhum fio entrando, Wi-Fi. Você não tá vendo a energia que tá movimentando isso, você não tá vendo, mas tá aí, carai. Então cala a boca. Eu não acredito nessa coisa de energia invisível. Gente, existem várias... Eu não acredito no Wi-Fi também. Exato. Você não vê? Toca no Wi-Fi. Tenta ver ele com o olho nu. Então, eu só tô falando isso, é brincadeira, né? Mas assim, a gente tem tantas variedades de faixas e bandas de frequências diferentes, em níveis e dimensões, de mais sutis até mais densas, e todas elas estão trafegando simultaneamente o tempo todo. O mundo espiritual é um nível de vibração, energia mais sutil que o nosso. Que até pouco tempo atrás os aparelhos e equipamentos não conseguiam captar. Agora estão começando, mas falta muito. Super. Não existe ainda igual o filme do Caça-Fantasma, lembra? Ghostbusters, que ele é antigão, inclusive. Muito ruim, inclusive. Muito bom, mas muito ruim. Eu nunca gostei desse filme. Não, mas porque ele é nostálgico. É, nostálgico, talvez. Mesmo quando pequeno eu não gostava, então não, né? Eles tinham um óculos que eles conseguiam ver os espíritos. Quase a tecnologia da Tesla. Quase da Tesla, mas a gente ainda não tem essa tecnologia. Eles estavam mais avançados que a Tesla, né? Enfim, então a teoria espírita... Ou espiritualista, né? Ela é pautada nessa crença e também, acho que nem mais... Tá deixando de ser crença para ser uma coisa mensurável
evidenciada com tudo que a gente está filmando, vendo e captando, né? Que sim, existe esse caminho do meio, esse mundo do meio, esse mundo sutil, vamos dizer, esse mundo espiritual. E a teoria, ela fala de 3 hipóteses. A primeira, espíritos que desencarnam em condições mais infelizes. Esses espíritos, seja por um assassinato, um acidente trágico, eles geralmente ficam vagando nessa erraticidade, nesse limbo, nesse purgatório, nesse umbral, nesse caminho, nesse lugar intermediário, né? E com frequência, eles são espíritos mais apegados à matéria. E assim, eles se afinizam com certos lugares e espaços, fixando moradia neles. E tem os espíritos também ignorantes, porque muitas vezes acontece que eles morrem e eles não percebem que eles morrem, e por isso eles continuam coabitando nesses lugares, né, nessas residências, acreditando que ainda estão vivos. Então, tem casos de espíritos e de casas, né, pessoas que alugaram casa e que, por exemplo, viam pessoas cozinhando, pessoas dormindo, pessoas tomando banho. São casos de espíritos que desencarnaram, mas não perceberam que desencarnaram. Isso acontece. Quando a gente fala espírito ignorante, é porque... ausência de conhecimento da espiritualidade. Exatamente. Não conhece nada sobre o mundo espiritual. Uma pessoa extremamente cética. Isso acontece com frequência com pessoas céticas que não acreditam em nada, né? Elas acabam desencarnando e falam, cara, eu ainda tô vivo. Mas eu tô vendo todo mundo, falo com todo mundo, ninguém fala comigo, né? Então tem casos assim. Fora isso, né? Isso também vem como um fenômeno muito claro dentro do espiritualismo, falando de forma mais abrangente, que ambientes, paredes, objetos, eles guardam memórias, e se um espaço ele foi um lugar de muito sofrimento ou alguma conturbação emocional, efeitos anímicos podem se manifestar nesses espaços, né? Então, aí, para a gente caminhar para o fim nesse tema que é complexo, mas a gente está aqui para descomplicar e desmistificar. Eu acredito muito, até porque com a nossa mediunidade a gente acaba vendo e sentindo coisas. E você que está ouvindo esse episódio também já deve ter visto, ouvido ou sentido coisas. E é muito real, não é uma coisa da tua cabeça. Tu sabe que não é, tu sente que não é. No entanto, os céticos continuam afirmando, isso é histeria, isso é alucinação, você está viajando, é coisa da tua imaginação. Não duvide do que você sente, do que você ouve, do que você vê. Não existe essa coisa de alucinação. Por muitos anos nos mantiveram na ignorância quanto ao mundo espiritual, impedindo esse intercâmbio rico e necessário entre nós e o espiritual para a evolução da humanidade como um todo. Evolução moral, evolução no amor, na caridade, na simpatia e empatia pelo próximo. Nos tornaram extremamente materialistas, lógicos, racionais. E Immanuel Kant já falava, uma sociedade extremamente lógica que tem como principal objetivo só atender às suas necessidades instintivas e primitivas materiais, ou seja, conseguir cobrir e consumir nossos vícios, produtos, coisas. Nem sempre a racionalidade é boa, porque a racionalidade nos afasta do amor, da empatia, e a gente se torna um monte de animal competindo um com os outros. A gente tá vendo o Round 6, o desafio, total. E você vê ali 456 pessoas competindo, onde só uma vai ficar até o final e vai ganhar 4,56 milhões de dólares. Você só vê manifestações de egoísmo, de egocentrismo. É isso o que as pessoas fazem pelo dinheiro, né? Exatamente. E na nossa sociedade as pessoas estão doentes e cegas por esse egoísmo, esse egocentrismo. Então essa falta de intercâmbio com o mundo espiritual nos impede de ver, por exemplo, a lei da causa e efeito. Vai, busca isso, prejudica teu irmão, vai voltar para você, né? E as pessoas não conseguem perceber isso. Só que a gente está aqui para desmistificar. Eu acredito muito no espiritual, mas o espiritual é uma coisa que a gente só pode sentir e, acima de tudo, se conectar com o nosso espiritual, não com o espiritual dos outros, né? Aí, para a gente
fechar esse assunto quebrando um medo muito comum, aqui eu vou trazer com a Quitéria alguns pontos, onde até que ponto os espíritos, as aparições, as entidades nestas casas podem afetar os vivos. Porque a gente vê nos filmes, né? Pô, espírito empurrando gente, machucando pessoas, matando pessoas. Nos filmes a gente vê isso. Será que eles podem fazer isso com a gente? Até que ponto essas coisas, esses espíritos, essas aparições podem nos influenciar? E aí a gente já perde metade dos nossos medos entendendo essas coisas. E, acima de tudo, depois como se proteger, né, dessas influências. Eu acho que o primeiro ponto para a gente começar respondendo essa pergunta, né, até que ponto os espíritos ou essas entidades podem afetar os vivos, é falando de que maneira eles podem nos afetar, né? Isso. A primeira que eu vejo é a influência energética. Como que se dá isso, né? Os espíritas, eles acreditam, e eu me coloco nesse lugar, que os espíritos eles podem nos influenciar energeticamente, sim. Que eles podem se manifestar como, por exemplo, com sensações de frio, de calafrio, com uma sensação geral de desconforto. Muitas vezes, por exemplo, eu sinto enjoo quando eu tô no centro, né, gente? E em outros momentos também. Ou desconfortos, dores no corpo. Essas energias, sim, elas podem afetar o nosso estado emocional e psicológico. Então, mas eu acho que o mais frequente mesmo é o frio. O frio ou, às vezes, o calor em uma única parte do corpo, em um único ponto do corpo ali. Então, isso é a manifestação de energias. E isso é relatado muito em filmes, né? Às vezes Sim. a pessoa tá num ambiente, aí a aparição surge, aí todo mundo fica com aquela fumacinha de frio saindo da boca, né? Por conta da queda da temperatura do ambiente. Isso é uma cena clássica em filmes. Então, sim, isso é real. Eles podem Dormência também. Eles podem nos influenciar, sim, mas energeticamente, tá? É sutil. É sutil. E aí acaba afetando a gente no emocional e psicológico também. Sim. Bom, isso eles podem, mas eles só podem até a extensão que você dá permissão para isso. E a gente vai falar mais para frente sobre. Vamos ver a segunda forma de influência que essas coisas podem causar em nós, que é a comunicação direta. Em alguns casos, os espíritos podem tentar se comunicar com os vivos. Isso pode acontecer através de sonhos, aparições visuais, sons, Ouija, aquele jogo, né, do tabuleiro, né, de mover os braços. O objetivo dessas comunicações pode variar, desde a busca por ajuda para resolver assuntos inacabados, até a tentativa de transmitir mensagens ou avisos. Psicografias, né? Psicografias e incorporação. Também. E até mesmo tentativas de te perturbar. Sim. Né? De te atrapalhar mentalmente. Acho que já entra na terceira forma, que é através da obsessão espiritual. Boa. Né? Que entra muito nesse ponto. E é uma das principais preocupações do espiritismo, é justamente trazer, né, esse trabalho de desobsessão espiritual, onde um espírito desencarnado, ele se liga a uma pessoa que está encarnada e muitas vezes ele consegue influenciar negativamente os pensamentos e as ações. Primeiro os pensamentos, né, porque assim, é claro que o espírito desencarnado, ele tem o seu livre-arbítrio, então ele pode falar o que ele bem quiser e entender ali. E a pessoa encarnada vai executar ações achando que vem da cabeça dela e tudo mais, mas não. Vem ali de uma influência que, claro, está ligada com a ética, com a moral e com a vibração daquela pessoa, né? Isso pode ocorrer em casas mal assombradas, especificamente também com espíritos que têm uma forte ligação emocional ou até histórica com aquele local e com aquela pessoa. É verdade. Essa obsessão espiritual, ela pode acontecer, mas novamente o espírito só vai ter influência sobre você até a extensão que você dá permissão. Ele pode botar pensamentos na sua cabeça. Exatamente. E sintonia. Porque esses espíritos, eles só vão se sintonizar com você por afinidade. Eles só vão conseguir influenciar suas ações em cima das suas fraquezas. Então, se você é uma pessoa que não é alcoólatra, aí o espírito começa a buzinar na tua cabeça. Vai lá, bebe uma pinga, bebe isso.
tu vai falar não. E nem vai ter ele não vai ter tanto poder de influência sobre você. Por isso que um espírito alcoólatra, viciado em álcool, ele vai o quê? Se afinizar com outros alcoólatras. Porque quando ele implantar essa mensagenzinha, a pessoa já vai começar a salivar e tremer sozinha, só por isso, porque ela já tem o vício no corpo dela. Ela já tem isso, né? Sim. Então, o espírito, esse é um exemplo de vários... O mesmo com pessoas viciadas em sexo e outros vícios. Qualquer vício, né? Ou seja, o espírito, ele não vai ter o poder de chegar e falar na tua cabeça, mata tua mulher. Só vai matar. Ele tem o poder de falar. Ele vai falar, né? Pode falar, mas pela tua moral, tu já vai rir da coisa. O que é isso? Pra quê? Ou distanciar esse pensamento, afastar né? da tua cabeça, mas não vai ter influência sobre a sua ação. Mas se o espírito faz isso na cabeça de um psicopata, o psicopata vai pensar, é uma possibilidade, hein? Eu já pensei nisso. Aí mistura o que ele já pensou com o que é do espírito e o cara pode, de fato, fazer isso, entendeu? Sim. Então a gente só tá explicando aqui que eles não têm influência sobre o nosso livre-arbítrio. Ele não vai te hipnotizar e fazer uma coisa que você não quer. Ele vai fazer você fazer uma coisa que lá no fundo, pelas tuas sombras, ou pelos teus pensamentos, ou pela tua falta de depuração moral, um dia você já fez ou já pensou em fazer. Você vibra naquela sintonia, naquele pensamento, naquela vontade. E ele sabe, porque através da nossa tela mental, que muitos deles têm a capacidade de ver os nossos pensamentos... É como se fosse numa televisão mesmo. Porque o André Luiz, no livro, se eu não me engano, O Nosso Lar, ele fala que no mundo espiritual, pensamentos têm forma, cheiro e cor. Exato. Então, gente, o espírito, ele tá ali, pegando teu mapa mental todo. Imagina você ter um obsessor e tudo que você pensar, ele tá vendo numa telinha. Pois mais ou menos isso. É tipo isso. Cinema ao vivo. Uma telinha projetada da tua mente pro nada, assim, ele tá vendo tudo, né? Então ele vai aonde tem falha, aonde tem falha de caráter. Então isso é a questão da obsessão espiritual. Outra coisa pela qual os espíritos podem nos influenciar são as manifestações físicas. Embora mais raras, algumas tradições e até mesmo o espiritismo aceita a possibilidade de manifestações físicas, como objetos se movendo, portas batendo ou sons inexplicáveis. Essas manifestações seriam uma forma dos espíritos chamarem a atenção ou expressarem a sua presença para te assustar, para te dar medo. Mas eles não podem... Ou para se comunicar. Ou para se comunicar. Mas eles não podem fazer nada mais além disso. Isso é explicado pelo simples mecanismo do fluido cósmico universal, ou também conhecido como ectoplasma. Eles não têm ectoplasma. Eles precisam sorver. Ectoplasma, explicando de forma mais geral e simples, é uma energia que somente nós, encarnados, temos a capacidade de produzir. Isso aí, exato. E eles precisam, embora eles não produzam essa energia, eles precisam dessa energia. Na verdade, os espíritos também conseguem produzir o ectoplasma, mas não esses que ainda estão ali na ignorância, né? Na verdade... Porque nas colônias espirituais as coisas são feitas, os espíritos são mais plasmadas, elevados, sim, né? sim. Então os espíritos elevados conseguem plasmar. Mas os mais ignorantes, os mais perversos, geralmente não. Precisa de conhecimento e de mérito também. Mérito, uma depuração moral, né? Então, eles, mas no entanto, independente de serem espíritos positivados ou negativados, eles precisam do ectoplasma, eles usam o ectoplasma constantemente, né? Os espíritos mais elevados, eles estão num nível mais sutilizado e menos apegado à matéria. Então, eles conseguem sorver o ectoplasma da natureza, do ambiente. Simplesmente daí. Os espíritos mais densificados, mais presos à matéria, né? Eles não conseguem, eles não têm essa sutileza de captar a energia da natureza e dessa fonte mais sutil, porque eles estão muito densificados, eles precisam de uma energia ectoplasmática mais forte, mais densa. E aí eles recorrem aos encarnados.
E inclusive, até pelo fenômeno da materialização, né, de espíritos desencarnados, eles precisam do nosso ectoplasma, que é gerado através dos alimentos que a gente come. E do ar, né? E do ar também. Nós sorvemos, o corpo humano, ele é uma, vamos dizer, um conversor e de energia. É um captador de energia ectoplasmática. O processo acontece pela metabolização dos alimentos e pela metabolização do oxigênio, conhecido como respiração celular. Você capta isso da respiração e você capta dos alimentos. Dos alimentos você capta a glicose e do ar você capta o oxigênio. O oxigênio e a glicose vão para a célula, as mitocôndrias são ali partes da célula que vão metabolizar essa energia e transformar em energia ATP. Essa energia ATP seria uma manifestação da energia ectoplasmática sutil captada dos alimentos e do ar, ou seja, da natureza, e transformada no corpo em energia como um comburente, um combustível que dá movimento ao corpo e alimenta o corpo e dá vida ao corpo, né? Então, tentando explicar da maneira mais científica possível, mas ainda sem esquecer a parte espiritual da coisa. Em resumo, o que eu quero dizer é que o espírito, ele precisa desse ectoplasma. Então, um espírito negativado, ele vai precisar do teu ectoplasma para ele fazer qualquer manifestação anímica. Empurrar um copo no chão, bater uma porta, fazer um barulho. Ele precisa do teu ectoplasma. Ele tira o ectoplasma de você para fazer esses fenômenos. Os espíritos viciados, eles vão, o quê? Dali no ato sexual ou numa bebedeira, numa drogadição, é dali que eles vão sorver a tua energia ectoplasmática através do teu vício. Então, o que acontece? Convertendo a tua energia ectoplasmática, eles conseguem empurrar e fazer, vamos dizer, manifestações físicas. Mas eles não têm influência sobre você, porque ele está precisando da tua energia. Então você é uma fonte enorme de energia. Ele não tem energia o suficiente nele para fazer algo sobre você. Sim, matéria é energia condensada, né? Então nós somos uma fonte quase inesgotável atômica. Enquanto estivermos encarnados. Nós somos uma fonte atômica de energia, né? A fusão nuclear é pegar um átomo e dividi-lo e gera uma quantidade absurda de energia. O nosso corpo tem quantos átomos, né? Nós somos um turbilhão eletrônico regido pela consciência. E, como a Quitéria falou, matéria é energia condensada à máxima potência. Então, caramba, ele não tem um poder muito grande sobre você, a não ser sobre seus pensamentos, sentimentos e emoções. No nível sutil, No nível sutil, que tu dá permissão pelas suas afinidades. E aí, também falando sobre isso, a gente entra na quinta forma, que é justamente a influência psicológica, né? A presença de espíritos em uma casa dita como mal assombrada, ou em qualquer lugar, ela pode ter um impacto psicológico significativo na pessoa encarnada, obviamente, principalmente se eles são sensíveis ou se têm crenças fortes ali sobrenaturais. Isso pode levar, logicamente, à ansiedade, ao medo e até mesmo a problemas de saúde mental, quando você tem o desconhecimento do que esses fenômenos e, como é que eu posso dizer, do que é realmente eu acho que o espiritismo em si, né? As teorias e tudo mais. Quando falta esse conhecimento, você pode se deixar abalar por Uma isso. crença que mais sofre com obsessão é a crença católica, por exemplo. Por quê? Não só ela, mas eu não quero aqui expor de forma negativa, mas assim, por quê? O católica, ou vamos dizer evangélica, qualquer crença que qualquer coisa sobrenatural que não vem lá do púlpito, que não vem de Deus, é demoníaco, é o diabo.
o impacto dessas experiências sobrenaturais sobre eles é muito pesada, porque eles pensam que é o próprio diabo na Terra afetando a vida deles. Eu acho que isso é muito mais os evangélicos. Os católicos, talvez. Eles são mais liberais. Tipo assim, eles nem acreditam nem desacreditam, sabe? Eles estão naquela linha do meio. Agora, realmente, as crenças que são mais extremas, protestantes, elas realmente, focam todo o seu esforço para dizer que é algo do demônio, que é o diabo que tá ali, entendeu? Exato. E aí, se você, pela tua crença, acha que qualquer coisa que vem do mundo invisível é o próprio cão fazendo isso, como é que fica teu psicológico? Sim. Como é que você fica vulnerável a isso? Então, nos casos de manifestações paranormais, onde dizem possessões demoníacas, vem dessas crenças, vamos dizer, mais extremistas, onde você vê o maior dano psicológico sendo causado por ignorância, né? A sexta forma como essas coisas, esses espíritos podem nos influenciar, são efeitos no ambiente, tá? Então, espíritos em ambientes, casas mal assombradas, eles podem alterar a energia do ambiente, tornando o ambiente mais pesado, mais opressivo. Né? Isso afeta imediatamente o bem-estar e o humor das pessoas que vivem ou visitam o local. Pode acontecer na tua casa, às vezes acontece aqui, às vezes a gente sente a energia um pouco mais densa, aí começa a limpar a casa, passar sálvia, a gente faz isso porque a gente percebe a energia densificando, vamos limpar o ambiente, vamos proteger, vamos reafirmar as proteções do nosso ambiente. Um lugar que eu me senti completamente opressiva, assim, tipo, e passei mal até de enjoo, tontura e uma sensação de ansiedade foi a mina do Chico Rei em Ouro Preto. É verdade. Gente, eu queria sair de lá correndo. Também senti isso, foi muita horrível, ansiedade. assim. Não era nem claustrofobia meu caso, eu não tenho medo de entrar em lugar fechado. Eu também não tenho, mas assim, era opressivo mesmo, é uma sensação de aperto no peito, uma sensação de querer sair correndo dali. Enfim, então tem lugares que carregam essa energia realmente pela história também, né? Uma mina que usou a escravidão, enfim, em que tantas torturas eram praticadas, não é para menos você se sentir mal num lugar desse, até porque também tem ali os fenômenos impregnados nas memórias, né? A coisa da energia impregnada. Nos objetos, nas paredes, ali impregnada energia de sofrimento, escravidão pesado. Exato. Bom, e eu acho que a mais importante de todas são importantes, mas essa última, para mim, ela é bastante importante, que é o aprendizado e o crescimento espiritual, né? Do ponto de vista espiritual, esses encontros, né, com espíritos em casas ditas como mal assombradas, também pode ser visto como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento, tanto para os espíritos desencarnados, porque ao estarem em contato com pessoas encarnadas que detêm desse conhecimento... Ou sensibilidade para percebê-los. Exato. Você pode ajudar ali os irmãos, né? Você pode aprender com eles e também ajudá-los. Principalmente ajudá-los no contexto de que estejam desconhecendo o seu estado de morto, né? Ou até com a doutrinação mesmo, ajudando eles a passarem, de fato, para uma colônia ou para um lugar de tratamento. Um lugar para serem tratados. Exato. E para os vivos isso pode acontecer porque às vezes o cara é cético total, aí começa a ter essas experiências, do nada vira crente. Na pior das hipóteses, vira crente, né? Sim. E aí, vai cuidar do espiritual que nunca cuidou. Então já é um grande salto para aquele encarnado que teve essas experiências sobrenaturais, né? Super. E aí, gente, é importante também, falando sobre esse ponto, a gente enfatizar a importância da oração, da prece, da energia positiva, do pensamento positivo, porque isso traz o auxílio espiritual que nós precisamos tanto para ajudar espíritos desencarnados, quanto para nos protegermos também, né? Para encontrarmos paz e a solução para a maior parte desses problemas. Exatamente. Então, para concluir, vamos fechar aqui alguns pontos. Será que existe essa coisa mesmo, igual no filme de terror, onde as aparições fazem possessões demoníacas, derruba coisa, empurra a gente, mata a gente, joga coisa em cima das pessoas e isso gera tragédias e mata os vivos? Será que existe isso? Não.
Não existe, tá? Não existe. Se uma pessoa mata a outra, é porque ela já tinha aquilo nela. Ah, não, que ela estava possuída pelo demônio. Não, ela estava obsidiada. Ela estava obsidiada, em sintonia com o espírito. E esse espírito fez nada mais, nada menos que conectar aquela pessoa com aquilo que ela já tinha dentro dela, porque ela deu espaço e permissão. Uhum. Então, por conta da perversidade dela, pela devassidão dela, ou qualquer coisa, ela vai comete um ato podre, como matar, estuprar, sei lá, esquartejar, mas aquilo já era dela. Então, não existe essa coisa. Se você vê o filme, que fulano estava possuído pelo diabo e matou a família toda. Tá, ele talvez estivesse obsidiado por um espírito muito negativado, mas ele fez aquilo porque já tinha aquilo dentro dele. Ponto final. Pode jogar objetos, mover coisas? Pode. Mas jogar algo sobre você? Não. Ele não tem força o suficiente. Às vezes tem experiências de você sentir um beliscão, um empurrão, mas no momento que tu se firma na tua energia, na tua presença, e reconhece que você é um turbilhão eletrônico regido pela consciência, que tu tem muito mais energia que ele, e tu se eleva em prece e oração, pronto. Coitado. Não tem nenhum poder sobre você. Então, quebrando essas coisas para vocês perderem o medo, tá? Uma casa mal assombrada será sempre mal assombrada? Não. Já explicamos por diversos motivos que muitas vezes vêm por lendas, por crenças, por fenômenos psicológicos. E a gente pode quebrar. Sim. Tem casos que você falou que é mais complexo, né? Claro. Mas temos aí ferramentas, né? Como a própria apometria. Dentre muitas outras. Dentre muitas outras que a gente pode usar para limpar esses ambientes, para desobsidiá-los. Exatamente. Né? E purificar e nos protegermos. Exatamente. Ou seja, uma casa mal assombrada está mal assombrada. E ela pode... Ela não é para sempre. Ela não é para sempre mal assombrada. É claro que casas e lugares que têm uma história muito densa e profunda de centenas de anos, putz, vai dar um baita trampo para fazer locais de construções e também sagrados também dão muito mais trabalho. Dão muito trabalho mesmo. Aí, nesse caso, é melhor tu fazer mudança, porque você vai ficar a vida toda tentando resolver. A não ser que você esteja ali muito bem em si mesmo. Tem as coisas do cemitério indígena e coisas assim, exatamente. né? Que são lugares considerados sagrados e que, por exemplo, o homem vai lá, destrói para construir coisas, né? Então, exatamente. Esses lugares são bem complicados. São mais complicados. Mas também dá para conviver ou trabalhar essas energias. Aí, vamos lá. Finalizando, então, com dicas. Como nós podemos limpar os ambientes, desobsidiá-los, desmagnetizá-los dessas influências, né? Como limpar, purificar, proteger o nosso lar. Bom, aqui em casa, o que eu mais tenho usado é a apometria, né? Até porque a gente trabalha com isso. Mas também eu gosto muito de purificar a casa com prece e oração, enquanto eu passo um palo santo, uma sálvia e mantras. Eu acho que a música, ela tem um poder, assim, incrível para mudar a energia do ambiente. Verdade, tem. Então, eu gosto muito dessas 4 coisas. Exatamente. Eu também gosto, por exemplo, dos tambores xamânicos, Gabriel. Para limpar meu campo, antes da apometria eu usava muito banhos de ervas. Sim. Né? Hoje, com a apometria, eu percebi que eu não preciso dessas coisas, né? Embora sejam muito úteis e, de vez em quando, por que não, né? Mas passar anil nas entradas da casa também. A casa com anil ou objetos que podem estar magnetizados. Quem gosta de objetos de, como é que é? Relíquias antigas, né? Vintage, que compra em garage sale ou sei lá. Ou, sei lá, aquelas casas de antiguidade, né? Sim. Eu adoro uma casa de antiguidade. Exatamente. É outra coisa que eu tenho, como é que fala? Eu tenho um fascínio. Igual as casas mal assombradas. Casa que vende relíquia, coisas antigas, assim, eu gosto muito. Eu não gosto. Eu gosto de coisa nova, bonita e brilhante, que foi feito ontem. Muito sem graça. Inclusive, eu acho que o minimalismo, gente, precisamos falar sobre isso. O minimalismo tá estragando a criatividade das pessoas. É verdade. Mas também aquelas coisas nababescas com um monte de detalhezinho, flor de lis puxando, um monte de detalhes. Isso era também tudo é mais excessivo. cheio de
cor, mais vibrante, Mas era mais muito excessivo em algumas coisas. Não, eu acho que aí vai do bom gosto ou do mau gosto da pessoa. É. Mas enfim, isso é papo para outro episódio. Enfim, então você comprou um objeto desse, lava com anil, limpa com anil, entendeu? Isso aí você usa pra deixar a roupa mais branca. Então compra no mercado anil e lava, limpa, passa um pano com anil. E é isso, sabe? Ou faz um passe, uma apometria, desmagnetiza, sei lá, com um Theta Healing, com reiki. E não adianta fazer tudo isso e não levar uma vida de retidão. Exatamente, isso que é finalizar falando. Porque essas são ferramentas e técnicas para você limpar o ambiente. Mas a gente não pode esquecer da grande máxima que o Mestre Jesus nos ensinou: orai e vigiai. E quando ele fala orar e vigiar, é justamente isso. Orar e vigiar teus pensamentos, teus sentimentos, atitudes, ações, palavras, comportamentos. Porque você vai fazer a limpeza no ambiente, mas logo em seguida tá, sei lá, baixando teu padrão vibracional com essas coisas, né? Com seus pensamentos negativos, seus sentimentos ruins ou pensamentos de inveja com o outro. Pô, você tá dando espaço. Claro. Então o ambiente, ele tem muito a ver sobre a tua vibração também. E você chegou numa casa nova, não sabe se ela é mal assombrada nem nada, faz tudo isso. Faz um mês ali, ó. O ideal é você estar sempre fazendo prece e oração, isso pra vida. E o evangelho no lar também. O evangelho no lar puxa muito pro espiritismo. Eu não quero ficar parecendo que eu sou espírita. Eu sou espiritualista. Mas sim, você juntar com teu marido e tua mulher, sentar todo dia, uma vez na semana, num horário tal, pra fazer uma leitura de algo que eleva a alma, e fazer uma prece, uma oração para proteger teu lar e tua vizinhança, seja você cristão, budista, shintoísta, islâmico, não importa. Isso é importantíssimo. Nem que seja uma vez por semana, para manter teu ambiente harmonizado, protegido, tá? E o ideal é você fazer prece todo dia. Eu tenho minhas preces, minhas formas de fazê-lo. Mas o mais importante no final é vigiar pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos, né? É isso. Bom, era isso que a gente tinha para falar no episódio de hoje. Vamos para nossa roda mística? Vamos então! Bem-vindos à nossa roda mística. Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. E aí? Chegamos na roda mística. E aí? O que a gente vai indicar? O que você vai indicar? Eu não tenho dica hoje. Não? Então, primeiro, a dica que eu vou dar é, na verdade, para você olhar com um olhar crítico, se você puder. Com um olhar daquilo que a gente explicou hoje. E você começar a desmistificar os elementos que você vai ver neste documentário chamado Haunted, ou Assombrado em português, disponível na Netflix. É um documentário que traz histórias reais de pessoas que afirmam, de pés juntos, ter vivido experiências paranormais, incluindo encontros com entidades em casas mal assombradas. Cada episódio foca em uma história diferente, oferecendo uma variedade de perspectivas e experiências. Convido você a assistir este documentário não para sentir medo, mas para superar o medo, olhando para ele na perspectiva de tudo que a gente conversou hoje nesse episódio, que está bem longo, inclusive. Olha para todos esses fenômenos. Olha, Gabriel falou isso, a Quitéria falou aquilo. Aqui o cara deve estar exagerando um pouquinho, deve ser um pouquinho de alucinação misturado com algo que ele de fato viu. É como um exercício, Um exercício. Faça isso, você vai perceber que você vai perder muito medo dessas coisas, tá? Vai te ajudar muito. E se você se mudar para uma casa assombrada, passa ali um mês ali, ó, firme, fazendo prece, limpezas energéticas, harmonizando o lar, limpando. Nada fica nesses espaços, tá bom? Bom, é isso. E para a próxima semana nós temos mais um episódio de Meu Nome é Vênus, que era para ter saído essa semana. Não era não. Era? Não era não. Não era porque eu não queria. Tá vendo? Como é um EDR. Eu faço o meu trabalho e ele não faz o dele. Mas enfim. O meu dá muito trabalho. O meu também dá. Eu crio toda coisa. Depois eu tenho que ficar... Aí você cria toda coisa, aí depois a gente tem que gravar, eu tendo que ficar ouvindo. Não, melhora a tua entonação. Não, você tá falando com raiva, era pra falar com amor. Fala como se fosse isso. Aí fica direção de gravação. Aí depois da direção de gravação vem a direção de edição.
Que eu tô aqui editando, não, bota o som disso aqui. Ah, não, tá ruim, bota isso aqui. E pra escolher música, Jesus, uma música, ela 20, 30 minutos pra escolher uma música. Como tem várias músicas, quanto tempo... Claro, porque tem que passar o filme na minha cabeça primeiro, pra depois eu concretizar ele na matéria. Enfim, mas então vai ter semana que vem, né? Vai ter semana que vem. É qual já que a gente tá? A gente vai pro 6º episódio. Uau. São 8, tá quase acabando. Mas eu ia falar que esse episódio, o 6º episódio, é uma dica também do Roda Mística de hoje, porque, embora ele ainda não esteja gravado, lançado, mas ele tem fenômenos de magnetismo. Então, vai ser bem legal. É isso aí, gente. Gratidão pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comenta na caixinha aí pra você que acompanha a gente pelo Spotify. Você que comenta aqui pelo YouTube, também acompanha a gente pelo YouTube. Comenta aqui, fala tuas opiniões, tua visão. É importante pra caramba pra gente. E mandem suas histórias lá pro papomístico@gmail.com pra virar ali, ó, narrativa, virar... Ganhar vida na nossa narrativa no quadro Sussurros Místicos. Se você já viveu Sussurros do Além. Sussurros do Além, Sussurros Místicos. Se você viveu alguma experiência, eu ia falar experiência mística, alguma experiência paranormal, a gente usa o Sussurros do Além para desmistificar essas coisas também, porque aqui no Papo Místico nossa missão é desmistificar o místico, tá bom? É isso. Um beijo no coração e até a semana que vem. Até mais!